Duas irmãs ricas, poderosas e cruéis, escravos transformados em brinquedos para a diversão doentia, e um pai que toma a decisão mais extrema da sua vida. Essa é uma história real do Brasil do século XIX que vai te deixar sem palavras. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque histórias impactantes como essa você só encontra aqui. Vamos lá! Na vastidão do interior brasileiro do século XIX, entre colinas verdejantes e cafezais intermináveis, erguia-se a fazenda Santa Vitória, propriedade do temido coronel Augusto Ferreira da Silva. A fazenda ocupava mais de 5.000 alqueires de terra fértil, possuía 3 casas grandes, 2 engenhos de açúcar e empregava centenas de trabalhadores escravizados. O coronel, homem de bigodes fartos e olhar penetrante, construíra seu império através de gerações, herdando terras de seu avô português e expandindo-as com mão de ferro. Era conhecido em 3 províncias por sua rigidez nos negócios, mas também por certa honra que mantinha em suas transações comerciais. Dizia-se que sua palavra valia mais que contratos assinados, e que jamais quebrara um acordo, por mais desvantajoso que se revelasse depois. A casa grande principal era um palacete imponente de 2 andares, com varandas largas sustentadas por colunas de mármore importado de Carrara, janelas de vidro francês e um jardim que imitava os padrões de Versalhes, com fontes e estátuas trazidas da Europa. Dentro, lustres de cristal boêmio pendiam dos tetos decorados com afrescos italianos, e móveis de jacarandá entalhado ocupavam os salões amplos. Tapetes persas cobriam os pisos de tábua corrida, e quadros a óleo de ancestrais severos observavam quem passasse pelos corredores. Era um santuário de riqueza e poder, mas também um lugar onde segredos sombrios começavam a germinar como ervas daninhas em jardim abandonado. O coronel Augusto havia sido casado com Dona Mariana, mulher de beleza singular e coração bondoso, que morrera de febre tifoide 15 anos antes, deixando-o viúvo e amargurado. Ela fora a luz da casa, a mediadora entre o temperamento duro do marido e as necessidades dos que viviam sob seu domínio. Após sua morte, o coronel jamais se recuperara completamente, mergulhando no trabalho e nos negócios como forma de esquecer a dor. Deixará, porém, a educação de suas 2 filhas ao encargo de governantas francesas e professoras particulares, ausentando-se cada vez mais da vida doméstica. Essa ausência paterna se revelaria um erro devastador, cujas consequências apenas anos depois viriam à tona de maneira brutal. As filhas do coronel, Beatriz e Constança, haviam crescido sem a presença amorosa da mãe e sem a orientação firme do pai. Beatriz, a mais velha, tinha 28 anos e corpo robusto que os vestidos volumosos da época mal conseguiam disfarçar. Seu rosto redondo emoldurava olhos pequenos e escuros, sempre desconfiados, e sua boca raramente se abria em sorriso genuíno. Constança, 3 anos mais nova, era ainda mais corpulenta que a irmã, com bochechas permanentemente rosadas e cabelos castanhos sempre desalinhados, apesar dos esforços de suas criadas. Ambas tinham desenvolvido personalidades amargas, alimentadas pelo ressentimento de serem ignoradas pelos pretendentes que visitavam a fazenda. Os rapazes da região, mesmo atraídos pelo dote generoso que certamente acompanharia qualquer casamento, recuavam após breves conversas, assustados pela grosseria e pela crueldade que as moças demonstravam em suas palavras e atitudes. Enquanto outras jovens de sua posição social bordavam, tocavam piano e recitavam poesia francesa nos saraus, Beatriz e Constança preferiam passar os dias tramando pequenas vinganças contra as criadas domésticas, sabotando os esforços das governantas e espalhando maledicências sobre as famílias vizinhas. Elas haviam percebido, desde cedo, que podiam exercer poder sobre aqueles que não tinham como se defender, e essa descoberta perversa se tornará sua principal forma de entretenimento. As criadas da Casa Grande viviam em constante temor, sabendo que qualquer erro, por menor que fosse, resultaria em punições cruéis ordenadas pelas filhas do coronel. Roupas eram rasgadas propositalmente para que as costureiras fossem acusadas de descuido. Comidas eram envenenadas com sal ou pimenta em excesso para que as cozinheiras fossem repreendidas. Objetos valiosos eram escondidos para que as arrumadeiras fossem acusadas de roubo. Mas o verdadeiro horror começou há 3 anos, quando Beatriz completou 25 anos e percebeu que suas chances de casamento haviam praticamente desaparecido. Foi então que ela teve a ideia abominável que mudaria o destino de muitas vidas naquela fazenda. Se nenhum homem livre a queria, ela simplesmente escolheria um entre aqueles que não tinham escolha. Entre os trabalhadores escravizados da fazenda Santa Vitória, havia homens jovens,
alguns de notável beleza e porte atlético, forjados pelo trabalho duro nas lavouras. Beatriz começou a observá-los durante suas inspeções pelas senzalas, acompanhada sempre de capatazes armados, avaliando cada um como se fossem animais em leilão. Seu olhar predatório causava calafrios em todos que o percebiam. Quando finalmente escolheu sua primeira vítima, um jovem chamado Tomás de apenas 19 anos, alto e de músculos definidos pelo trabalho no campo, Beatriz ordenou que ele fosse trazido à Casagrande. Tomás tinha olhos cor de mel e um sorriso que já não surgia há muito tempo, apagado pela brutalidade da escravidão. Ele trabalhava nos cafezais desde os 12 anos, quando fora separado de sua mãe em um leilão no Rio de Janeiro. Sonhava em juntar algum dinheiro para comprar sua alforria, economia que guardava moeda por moeda escondida em um buraco sob sua esteira na senzala. Quando foi convocado, pensou que seria punido por alguma falta que não cometera, como tantas vezes acontecia. Não imaginava o pesadelo que estava prestes a começar. Beatriz informou a Tomás, com uma crueldade casual que beirava a indiferença, que ele seria seu namorado a partir daquele dia. Não havia pedido, não havia cortejo, apenas uma ordem brutal disfarçada de privilégio. Ela explicou que ele deveria comparecer aos seus aposentos todas as noites após o jantar, deveria tratá-la com carinho e atenção, deveria fingir que a amava sob pena de castigos terríveis. Tomás, paralisado pelo choque e pelo medo, apenas conseguiu assentir com a cabeça, sentindo seu estômago revirar em náusea. Naquela noite, quando foi forçado a subir as escadas da Casagrande pela primeira vez, cada degrau parecia pesar como chumbo sob seus pés descalços. Ele olhou para trás uma única vez, vendo pela janela a lua cheia que iluminava os cafezais onde trabalhara horas antes, e desejou estar em qualquer outro lugar, até mesmo nos campos sob o sol escaldante. Constança observou a irmã mais velha durante 3 meses antes de decidir seguir seu exemplo. Ela via como Beatriz sorria de maneira diferente, como seus olhos brilhavam com um poder que nunca possuíra antes. Não era amor o que sentia por Tomás, era a satisfação sádica de possuir completamente outra pessoa, de ter alguém que não podia dizer não, que não podia fugir, que era obrigado a fingir devoção mesmo sentindo repulsa. Constança invejava aquele poder, e logo decidiu que também merecia ter seu próprio namorado forçado. Ela escolheu Miguel, um homem de 30 anos que trabalhava no engenho de açúcar, conhecido por sua força excepcional e por seu temperamento calmo, que o ajudava a suportar as agruras da escravidão sem se quebrar completamente. Miguel era diferente de Tomás em muitos aspectos. Ele nascerá na própria fazenda, filho de africanos que haviam chegado ao Brasil ainda jovens, e conhecia apenas aquela vida de trabalho sem descanso. Tinha uma filha pequena de 5 anos, fruto de um relacionamento com uma mulher que morrera no parto de seu segundo filho, que não sobrevivera. A menina, chamada Luísa, era a razão pela qual Miguel suportava cada dia, cada humilhação, cada dor. Ele trabalhava duro para garantir que ela tivesse ao menos comida suficiente, e sonhava em vê-la crescer, mesmo sabendo que o futuro que a esperava seria tão brutal quanto o seu presente. Quando foi convocado por Constança, Miguel tentou resistir, explicou sobre sua filha, implorou para ser poupado. Sua súplica foi recebida com risos cruéis. Constança era, se possível, ainda mais perversa que Beatriz. Ela não apenas exigia a presença constante de Miguel, mas também o forçava a participar de humilhações públicas durante os jantares que ela organizava para as amigas que ainda toleravam. Miguel tinha que servir à mesa vestido com roupas ridículas que Constança mandava costurar especialmente, tinha que recitar poemas de amor que ela escrevia, tinha que dançar enquanto as mulheres riam e faziam comentários depreciativos. Cada noite era uma tortura psicológica que deixava Miguel mais destruído que qualquer trabalho físico nos campos. Ele começou a perder peso, seus olhos ficaram fundos e sem vida, e até mesmo sua filha pequena percebia que algo terrível estava acontecendo com o pai. As duas irmãs agora compartilhavam um segredo sinistro que as unia de forma perversa. Elas conversavam abertamente sobre seus namorados nos salões da Casagrande, comparando-os como se fossem objetos de decoração, competindo para ver qual conseguia extrair mais obediência, mais submissão, mais fingimento convincente de afeto. Organizavam encontros conjuntos onde forçavam Tomás e Miguel a interagir com elas como se fossem dois casais em um piquenique romântico, criando uma farsa grotesca que fazia o estômago revirar de qualquer um que presenciasse. Os criados da casa observavam tudo em silêncio aterrorizado, sabendo que qualquer palavra de oposição poderia resultar em punições severas ou até mesmo em se tornarem as próximas vítimas. O coronel Augusto permanecia alheio a tudo isso.
Ele passava a maior parte do tempo viajando entre suas propriedades, negociando safras de café no Rio de Janeiro, participando de reuniões políticas em São Paulo, e quando estava na fazenda Santa Vitória, recolhia-se ao seu escritório no anexo da Casa Grande, mergulhado em papéis e cálculos. Suas filhas haviam aprendido a manter suas atividades escondidas durante as raras ocasiões em que ele estava presente. Tomás e Miguel eram devolvidos às suas funções normais quando o coronel chegava, e as irmãs assumiam uma fachada de normalidade que enganava o pai desatento. Ele acreditava que suas filhas eram apenas jovens solitárias e incompreendidas, vítimas de uma sociedade cruel que não reconhecia seus valores interiores. Mas os outros trabalhadores escravizados da fazenda sabiam muito bem o que estava acontecendo. Nas senzalas, à noite, conversavam em sussurros sobre o destino de Tomás e Miguel. Alguns sentiam pena, outros medo de serem os próximos escolhidos. Havia também raiva, uma fúria impotente contra a injustiça de uma situação já desumana se tornar ainda mais degradante. Um velho trabalhador chamado Benedito, que havia chegado à fazenda ainda criança, há mais de 60 anos, e que era respeitado por todos como uma espécie de sábio e conselheiro, começou a reunir secretamente alguns homens de confiança. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas também sabia que qualquer ação precipitada poderia resultar em morte para muitos. Enquanto isso, Tomás e Miguel sofriam em silêncio, cada um suportando seu calvário à sua maneira. Tomás havia desenvolvido uma técnica de distanciamento mental, imaginando-se em outro lugar toda vez que era forçado a comparecer aos aposentos de Beatriz. Ele pensava na mãe que não via há anos, imaginava conversas que teriam, recordava músicas que ela cantava quando ele ainda era pequeno. Mas esse mecanismo de defesa começava a falhar, e ele podia sentir algo dentro de si se partindo lentamente, como uma porcelana fina sob pressão crescente. Miguel, por sua vez, mantinha-se são por causa de sua filha, mas a cada dia ficava mais difícil sorrir para ela, mais difícil fingir que estava tudo bem quando ela perguntava por que ele chorava enquanto dormia. A situação estava se tornando insustentável, e todos na fazenda podiam sentir a tensão crescente no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Algo teria que acontecer, algo teria que mudar. A questão não era mais se haveria um momento de ruptura, mas quando ele viria e quão devastador seria. Foi uma carta anônima que iniciou a queda do império de maldade que Beatriz e Constança haviam construído. Alguém, nunca se descobriu quem, escreveu ao coronel Augusto enquanto ele estava no Rio de Janeiro, detalhando as atrocidades que suas filhas cometiam na fazenda. A carta era minuciosa, descrevia datas, horários, nomes, e incluía detalhes que apenas alguém que presenciara os eventos poderia conhecer. O coronel, inicialmente, descartou a correspondência como calúnia de algum inimigo tentando manchar sua reputação. Mas algo na precisão dos detalhes o incomodou profundamente, plantando uma semente de dúvida que germinaria rapidamente. Ele decidiu retornar à fazenda Santa Vitória sem aviso prévio, algo que nunca fizera antes. Chegou à noite, silenciosamente, instruindo seu cocheiro a parar a carruagem antes da entrada principal e seguiu a pé pelos jardins, observando as janelas iluminadas da Casa Grande. O que viu pela janela do salão principal o paralisou completamente. Lá estavam suas filhas, rindo escandalosamente, enquanto dois homens que ele reconheceu como trabalhadores dos campos estavam vestidos de forma ridícula, sendo forçados a dançar e a fazer reverências exageradas. Constança segurava um chicote pequeno, mais decorativo que funcional, e o agitava no ar sempre que Miguel errava um passo da dança forçada. Beatriz aplaudia e gritava instruções humilhantes para Tomás, que tentava manter um sorriso no rosto enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas faces. O coronel Augusto sentiu algo que nunca experimentara antes, uma mistura de horror, nojo e vergonha tão intensa que quase o fez vomitar ali mesmo nos jardins. Ele sempre se considerará um senhor de escravos justo, dentro dos padrões da época. Sim, seus trabalhadores eram propriedade, sim, eram forçados a trabalhar sem remuneração, mas ele sempre se orgulhara de não ser cruel sem necessidade, de não cometer excessos sádicos que alguns de seus vizinhos praticavam. Ver suas próprias filhas transformando seres humanos em brinquedos para sua diversão doentia foi um choque devastador que abalou até mesmo suas certezas mais profundas sobre si mesmo e sua família. Ele irrompeu pela porta principal com tal fúria que todos no salão gelaram instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos pesados do coronel sobre o piso de madeira. Beatriz deixou cair o leque que segurava, e Constança largou o chicotinho decorativo como se ele tivesse queimado sua mão.
Tomás e Miguel permaneceram paralisados em suas poses ridículas, sem saber se deviam fugir, permanecer ou cair de joelhos. O rosto do coronel estava vermelho de raiva, as veias de seu pescoço saltadas, os olhos tão arregalados que pareciam prestes a saltar das órbitas. Quando finalmente falou, sua voz era baixa mas carregada de uma autoridade que fez todos tremerem. Saiam, ele disse olhando para Tomás e Miguel, voltem às senzalas. Nada do que aconteceu aqui é culpa de vocês. Amanhã conversaremos. Os dois homens não precisaram que repetisse. Eles praticamente correram para fora do salão, descendo as escadas da casa grande tão rapidamente que quase tropeçaram. Uma vez do lado de fora, caíram de joelhos no gramado, respirando com dificuldade, incapazes de acreditar que a tortura poderia finalmente estar terminando. Eles se abraçaram ali mesmo, dois homens que mal se conheciam antes de serem unidos pelo mesmo pesadelo, e choraram lágrimas de alívio e de dor acumulada que finalmente podia ser liberada. Dentro do salão, o confronto entre o coronel e suas filhas começou. Beatriz tentou uma abordagem de negação, afirmando que tudo não passava de um mal-entendido, que eles estavam apenas brincando com os trabalhadores, proporcionando-lhes uma pausa do trabalho pesado. Constança, por outro lado, assumiu uma postura desafiadora, argumentando que os trabalhadores eram propriedade da família e portanto ela tinha direito de fazer o que quisesse com eles. Ambas as justificativas apenas serviram para aumentar a fúria do coronel. Ele explicou, com voz trêmula de raiva contida, que mesmo dentro da lógica brutal da escravidão existiam limites, existia algo que poderia ser chamado de decência mínima, e que suas filhas haviam ultrapassado qualquer fronteira aceitável. Vocês se tornaram monstros, ele disse finalmente, sua voz quebrando pela primeira vez. Eu falhei como pai, falhei em educá-las, falhei em mostrar-lhes o que significa ter humanidade. Mas não vou permitir que continuem destruindo vidas sob meu teto. As palavras atingiram Beatriz e Constança como chicotadas. Elas tentaram protestar, lembrá-lo que eram suas filhas, seu sangue, suas herdeiras. Mas o coronel levantou a mão exigindo silêncio. Ele havia tomado uma decisão que mudaria tudo, uma decisão que sabia ser necessária mas que destroçaria o que restava de sua família já fragmentada. Durante aquela longa noite, o coronel Augusto permaneceu trancado em seu escritório, escrevendo cartas e documentos à luz de velas que queimavam lentamente. Ele redigiu testamentos, instruções detalhadas, e cartas de explicação que seriam enviadas para parentes distantes. Sua mão tremia enquanto escrevia, manchando o papel com borrões de tinta, mas ele continuou incansavelmente até o amanhecer. As filhas foram confinadas em seus quartos por criadas que receberam ordens estritas de não as deixar sair. Do lado de fora, a fazenda começava a acordar, sem saber que naquele dia tudo mudaria de forma irreversível. Ao amanhecer, o coronel Augusto convocou todos os trabalhadores da fazenda para uma reunião extraordinária no terreiro central, aquele amplo espaço de terra batida entre a casa grande e as senzalas onde normalmente se secava o café. Era algo sem precedentes, uma convocação geral que incluía desde os capatazes até os trabalhadores dos campos mais distantes. Mais de 300 pessoas se reuniram ali, murmurando baixinho, especulando sobre o que poderia ter motivado aquela assembleia incomum. O sol ainda estava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, e uma brisa suave trazia o aroma de café das plantações próximas. O coronel emergiu da casa grande com postura ereta mas rosto marcado pela noite sem sono. Ele carregava papéis sob o braço e era seguido por seu advogado pessoal, Dr. Machado, um homem de meia idade que havia chegado antes do amanhecer trazido por mensageiro urgente. Ao seu lado também estava o padre Antônio, vigário da capela da fazenda, homem idoso de barbas brancas que servia espiritualmente aquela comunidade há mais de 20 anos. A presença dessas duas figuras de autoridade deixou claro para todos que algo de extrema seriedade estava prestes a acontecer. Reúne vocês aqui hoje, começou o coronel com voz firme que carregava por todo o terreiro, para pedir perdão e para fazer justiça, mesmo que tardiamente. Um silêncio absoluto se abateu sobre a multidão. Pessoas que nunca haviam ouvido palavras como perdão ou justiça aplicadas a elas mesmas mal conseguiam acreditar no que escutavam. O coronel prosseguiu, detalhando os abusos que suas filhas haviam cometido, não poupando detalhes, não tentando minimizar a gravidade das ações. Ele nomeou Tomás e Miguel especificamente, e ambos sentiram todos os olhos se voltarem para eles com uma mistura de compaixão e horror. Por 3 anos, continuou o coronel, sua voz agora carregada de emoção,
vocês dois foram submetidos a humilhações que vão além da já terrível injustiça da escravidão. Foram tratados não como trabalhadores, mas como brinquedos para a diversão cruel de minhas filhas. E eu, cego pela minha própria negligência, não vi o que acontecia sob meu próprio teto. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. Nada do que eu faça pode desfazer o sofrimento que causaram. Mas posso ao menos garantir que ele termine aqui e agora, e que nunca mais se repita. O Dr. Machado então avançou, desdobrando documentos oficiais que havia preparado durante as primeiras horas da manhã. Tomás e Miguel ele anunciou solenemente, por ordem do coronel Augusto Ferreira da Silva, são aqui e agora declarados homens livres. Suas cartas de alforria estão assinadas, seladas e registradas. A partir deste momento, vocês não devem obediência a ninguém, são livres para ir e vir como bem entenderem. O impacto dessas palavras foi como um raio caindo no terreiro. Tomás caiu de joelhos, soluçando convulsivamente, incapaz de processar que o sonho pelo qual lutara durante anos finalmente se realizava, embora de forma que jamais imaginara. Miguel permaneceu de pé, mas lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto pensava em sua filha, que agora também seria livre. Mas o coronel não havia terminado. Além da liberdade, ele prosseguiu, cada um de vocês receberá a quantia de 2 contos de réis como compensação pelo sofrimento adicional que suportaram. Era uma fortuna, o equivalente a anos de trabalho assalariado. Com aquele dinheiro, eles poderiam começar vidas completamente novas, comprar terras, estabelecer negócios, garantir futuro para si mesmos e para suas famílias. A generosidade era sem precedentes e deixou até mesmo os outros trabalhadores boquiabertos. Alguns começaram a aplaudir timidamente, e logo o aplauso se espalhou por todo o terreiro, crescendo até se tornar uma ovação que ecoava pelas colinas ao redor. O padre Antônio então se adiantou, colocando as mãos sobre as cabeças de Tomás e Miguel em uma bênção silenciosa. Ele conhecia bem aqueles 2 homens, havia ouvido suas confissões sussurradas na penumbra da capela, havia testemunhado seu sofrimento sem poder fazer muito para aliviá-lo, limitado pelas restrições de sua posição. Agora, finalmente, podia oferecer algo mais que palavras vazias de consolo. Que Deus abençoe seus novos caminhos, ele disse suavemente, e que a liberdade que agora recebem seja completa, não apenas no corpo, mas também no espírito. Enquanto isso, nas janelas da casa grande, Beatriz e Constança observavam a cena com rostos pálidos e contraídos. Elas haviam passado a noite tentando processar o que estava acontecendo, alternando entre negação, raiva e medo. Ainda não tinham compreendido completamente a gravidade de sua situação, ainda acreditavam que poderiam manipular o pai como sempre fizeram, que tudo se resolveria e voltaria ao normal. Mas quando viram as cartas de alforria sendo entregues, quando perceberam a seriedade da cerimônia no terreiro, algo começou a se romper dentro delas. A realidade de suas ações e das consequências que viriam começava finalmente a penetrar suas consciências endurecidas. O coronel não havia terminado suas declarações. Ele fez um sinal para 2 homens que aguardavam próximos à casa grande, e eles retornaram carregando uma mesa e cadeira que instalaram no centro do terreiro. O advogado colocou sobre a mesa uma pilha de documentos. Qualquer um de vocês, o coronel disse dirigindo-se a todos os presentes, que tenha sofrido abusos específicos pelas mãos de minhas filhas, além das crueldades normais desta instituição terrível que é a escravidão, pode se apresentar. Seus testemunhos serão registrados, e considerarei cada caso para possíveis reparações adicionais. Era uma oferta extraordinária, quase revolucionária para aquela época e contexto. Durante as horas seguintes, 17 pessoas se apresentaram com relatos de humilhações, castigos injustificados e crueldades gratuitas cometidas por Beatriz e Constança ao longo dos anos. O Dr. Machado registrou meticulosamente cada testemunho, enquanto o coronel ouvia com o rosto cada vez mais sombrio. Histórias de criadas queimadas com ferros de engomar por diversão, de trabalhadores chicoteados por recusarem participar de encenações humilhantes, de comida envenenada servida apenas para causar sofrimento. O catálogo de maldades era extenso e chocante, revelando um padrão de crueldade que havia durado anos, muito antes dos abusos contra Tomás e Miguel. Quando o último testemunho foi registrado, o sol já estava alto no céu e o coronel parecia ter envelhecido uma década em questão de horas. Ele se levantou lentamente, apoiando-se na mesa, e fez o que seria seu anúncio final. Às 17 pessoas que testemunharam hoje, concedo também cartas de alforria imediatas,
além de compensações financeiras proporcionais aos abusos documentados. E a todos os outros, declaro que reduzo em 5 anos o tempo de servidão de cada um, começando a contar a partir de hoje. Era uma decisão que custaria ao coronel uma fortuna e provavelmente arruinaria a produtividade da fazenda no curto prazo, mas ele não hesitou nem por um momento. A convocação de Beatriz e Constança para o escritório do coronel veio ao meio-dia, entregue por uma criada silenciosa que mal conseguia olhar para as duas moças. Elas desceram as escadas da casa grande com passos hesitantes, finalmente compreendendo que a situação era muito mais grave do que haviam imaginado. O escritório do pai sempre fora um lugar intimidador, forrado de livros encadernados em couro, mapas da fazenda nas paredes, e um grande retrato de Dona Mariana, a mãe falecida, que parecia observar tudo com olhos tristes e acusadores. O coronel estava sentado atrás de sua escrivaninha de jacarandá, ladeado novamente pelo advogado e pelo padre. A formalidade da cena era aterradora. Sentem-se, ordenou o coronel, sua voz sem qualquer inflexão de afeto paternal. As filhas obedeceram, afundando nas cadeiras de couro como condenadas diante de um tribunal. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade antes que o coronel finalmente começasse a falar. Passei a noite inteira pensando no que fazer com vocês, ele disse lentamente. Pensei em várias opções. Poderia simplesmente fingir que nada aconteceu, como fazem muitos pais quando descobrem os pecados de seus filhos. Poderia trancá-las em seus quartos indefinidamente, fazê-las viver como prisioneiras em sua própria casa. Poderia até mesmo enviá-las para um convento, deixando que as freiras lidassem com o problema. Beatriz se animou momentaneamente com a última opção, que parecia a menos severa, mas o coronel continuou. Descartei todas essas alternativas porque todas elas me tornariam cúmplice de seus crimes através do encobrimento ou da punição insuficiente. Vocês não cometeram meramente deslizes morais ou erros de julgamento. Vocês torturaram sistematicamente pessoas que não tinham como se defender, transformaram seres humanos em objetos para sua diversão sádica. Isso não é algo que possa ser corrigido com orações ou isolamento temporário. A voz dele ganhou uma dureza que cortava como lâmina. Vocês se tornaram monstros, e eu não posso, em boa consciência, permitir que permaneçam em posição de poder sobre qualquer pessoa. O Dr. Machado então se pronunciou, explicando os aspectos legais da decisão que seria anunciada. Seu pai poderia deserdá-las completamente, ele disse sem rodeios. Pela lei brasileira, ele tem esse direito em casos de grave ofensa moral. No entanto, ele decidiu ser mais magnânimo do que vocês merecem. Constança começou a chorar, finalmente compreendendo que suas vidas estavam prestes a mudar de forma irreversível. Beatriz permaneceu em silêncio, mas suas mãos tremiam violentamente sobre o colo. O coronel abriu uma gaveta e retirou 2 envelopes lacrados. Cada uma de vocês receberá uma quantia suficiente para viver modestamente pelo resto de suas vidas, se forem prudentes. É mais do que merecem, mas não vou condená-las à miséria absoluta. Serão enviadas para casas separadas em cidades distantes, uma em Minas Gerais e outra em Goiás, onde ninguém conhece nossa família. Lá vocês viverão sob nomes falsos, como viúvas de comerciantes fictícios. Terão o suficiente para moradia e alimentação, mas não para luxos ou ostentações. Ele empurrou os envelopes sobre a mesa, mas nenhuma das filhas ousou pegá-los ainda. Vocês partirão ao amanhecer de amanhã, continuou o coronel, cada palavra pesando como pedra. Não levarão joias, vestidos finos ou qualquer lembrança desta casa. Partirão com o mínimo necessário, como qualquer pessoa comum. Nunca mais poderão usar o sobrenome Ferreira da Silva. Nunca mais poderão contatar qualquer membro da família ou antigos conhecidos. Estarão mortas para nós, assim como mataram a humanidade dentro de si mesmas. A crueldade das palavras era intencional, projetada para que compreendessem finalmente a gravidade de suas ações. E se algum dia eu descobrir que voltaram a cometer abusos semelhantes contra quem quer que seja, cortarei completamente o sustento e deixarei que enfrentem as consequências sozinhas. Beatriz finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e desesperada. Pai, por favor, somos suas filhas. Somos sua família. Cometemos erros, mas podemos mudar, podemos nos redimir. Não nos expulse assim, não nos condene a viver como párias. Suas palavras soavam ocas mesmo para ela mesma, um último esforço desesperado de manipulação que não encontrou eco algum no coração endurecido do coronel.
Constança se juntou às súplicas, ajoelhando-se no chão e tentando agarrar as mãos do pai, que as afastou com firmeza mas sem violência. Vocês tiveram anos para mudar, respondeu o coronel, levantando-se de sua cadeira. Tiveram inúmeras oportunidades para demonstrar bondade, compaixão, humanidade básica. Escolheram, repetidas vezes, o caminho da crueldade. Não vou dar-lhes mais chances de destruir vidas. Ele caminhou até o retrato de Dona Mariana na parede, olhando para a imagem de sua falecida esposa com expressão de profunda tristeza. Se sua mãe estivesse viva, ela estaria destruída pelo que se tornaram. Ela que dedicou sua vida a ensinar bondade e compaixão. Traíram não apenas as pessoas que abusaram, mas também a memória dela. O padre Antônio, que permanecerá calado até aquele momento, finalmente se manifestou. Minhas filhas, ele disse com voz suave mas firme, o exílio que enfrentarão não precisa ser apenas punição. Pode ser oportunidade de verdadeira transformação. Longe dos privilégios que corromperam seus caracteres, longe da posição que lhes permitiu abusar impunemente, talvez possam finalmente aprender o que significa ser humano entre humanos. Levem comigo este conselho. Usem o tempo que têm pela frente para refletir, para rezar, para buscar genuína redenção de suas almas. Suas palavras eram gentis, mas também realistas. Ele não oferecia falsas esperanças de reconciliação rápida ou perdão fácil. O encontro terminou com as filhas sendo escoltadas de volta aos seus quartos por criadas que agora as olhavam com uma mistura de pena e satisfação velada. A notícia da expulsão já se espalhara por toda a fazenda, e havia uma sensação geral de que finalmente a justiça, mesmo que imperfeita e tardia, estava sendo feita. Naquela noite, Beatriz e Constança fizeram suas últimas refeições na casa grande, um jantar simples servido em seus quartos, muito diferente dos banquetes elaborados aos quais estavam acostumadas. Cada uma passou a noite à sua maneira, Beatriz alternando entre raiva impotente e tentativas de planejar como poderia reverter sua situação, Constança mergulhada em desespero e autoflagelação tardia. Ao amanhecer, como prometido, 2 carruagens simples aguardavam na entrada da fazenda. Não havia despedidas emocionadas ou abraços de despedida. O coronel Augusto observou de longe, da janela de seu escritório, enquanto suas filhas eram ajudadas a embarcar. Cada uma seguiria para seu destino distante, acompanhada apenas por um condutor que tinha instruções de entregá-las em suas novas residências e depois retornar imediatamente. As carruagens partiram quando o sol ainda estava baixo, levantando poeira da estrada que lentamente se assentou, simbolizando o fim daquele capítulo sombrio da história da fazenda Santa Vitória. Os trabalhadores que observaram a partida sentiram emoções conflitantes. Havia satisfação em ver as algozes punidas, mas também a compreensão melancólica de que nenhuma punição poderia verdadeiramente compensar os anos de sofrimento. Tomás e Miguel, agora homens livres, observaram as carruagens desaparecerem na distância. Não sentiram prazer particular com a desgraça de Beatriz e Constança, apenas um alívio profundo de que aquele pesadelo finalmente havia terminado. Eles começavam a planejar seus futuros, sonhando com possibilidades que antes pareciam impossíveis: família, dignidade, escolha. Os meses que se seguiram à expulsão das filhas trouxeram mudanças profundas para a fazenda Santa Vitória. O coronel Augusto, marcado permanentemente pela descoberta das atrocidades cometidas sob seu teto, começou um processo de transformação tanto pessoal quanto estrutural. Ele passou a supervisionar pessoalmente as condições de vida nas senzalas, implementou melhorias na alimentação e nos cuidados médicos, e estabeleceu regras estritas contra castigos arbitrários. Sabia que essas mudanças não apagavam o pecado fundamental da escravidão, mas ao menos tornavam a existência daquelas pessoas um pouco menos brutal. Era um homem tentando expiar culpas que transcendiam sua própria geração. Tomás decidiu usar sua liberdade e seu dinheiro para retornar ao Rio de Janeiro, onde tentaria encontrar sua mãe. Ele partiu da fazenda numa manhã de junho, levando apenas uma mala pequena e o coração cheio de esperança mesclada com medo do que poderia descobrir. O coronel forneceu-lhe cartas de recomendação e contatos na capital, recursos que seriam valiosos para um homem negro livre navegando numa sociedade ainda profundamente racista. Antes de partir, Tomás procurou o coronel pessoalmente para uma despedida que nenhum dos dois esperava fazer. Obrigado foi tudo que conseguiu dizer, e o coronel apenas assentiu, incapaz de articular resposta adequada para um agradecimento que lhe partia o coração por tudo que o precedera. Miguel escolheu caminho diferente. Com sua liberdade e recursos financeiros,
ele adquiriu um pequeno pedaço de terra próximo à fazenda, onde estabeleceu uma propriedade modesta cultivando hortaliças e criando galinhas. Sua filha Luísa, agora também livre, floresceu naquele ambiente, frequentando pela primeira vez uma escola improvisada que o padre Antônio organizara para as crianças da região. Miguel trabalhava sua terra com dedicação renovada, não mais por obrigação mas por escolha, e a diferença era imensa. Ele acordava sorrindo, algo que não fazia há anos, e sua filha percebia a mudança profunda no pai, mesmo sem compreender completamente todos os detalhes do que havia acontecido. Enquanto isso, nas cidades distantes de Minas Gerais e Goiás, Beatriz e Constança enfrentavam realidades muito diferentes das que conheceram. Beatriz, agora chamando-se Dona Marta, vivia numa casa simples nos arredores de Ouro Preto. Ela tinha uma criada que vinha 3 vezes por semana, mas precisava fazer a maioria das tarefas domésticas sozinha pela primeira vez na vida. Inicialmente, ela se ressentia amargamente de cada tarefa, de cada momento sem os luxos aos quais estava acostumada. Mas com o passar dos meses, algo começou a mudar. Ela descobriu que havia satisfação estranha em fazer pão com as próprias mãos, em cuidar de um pequeno jardim, em conversar com vizinhas que a tratavam como igual porque não conheciam sua origem aristocrática. Constança, sob o nome de Dona Eulália, estabeleceu-se numa cidadezinha em Goiás onde praticamente ninguém tinha educação formal e todos trabalhavam duro pela sobrevivência. Sua transformação foi mais lenta e dolorosa que a da irmã. Ela passou meses mergulhada em autopiedade, recusando-se a aceitar sua nova realidade, escrevendo cartas furiosas ao pai que nunca eram enviadas porque sabia que não seriam respondidas. Mas a solidão acabou forçando-a a interagir com a comunidade local. Ela começou a ensinar leitura e escrita para crianças do vilarejo, descobrindo uma vocação que nunca soubera possuir. Ver os olhos daquelas crianças pobres brilharem ao aprenderem as primeiras letras despertou nela algo que estivera adormecido por anos: empatia genuína. Na fazenda Santa Vitória, o coronel Augusto mantinha correspondência regular com seus contatos nas cidades onde enviara as filhas, recebendo relatórios discretos sobre como estavam se adaptando. Ele nunca respondeu às cartas que Beatriz e Constança escreveram nos primeiros meses, mantendo o silêncio que prometera. Mas lia cada palavra, procurando sinais de mudança verdadeira além do arrependimento superficial motivado pelo desconforto. Com o tempo, as cartas começaram a mudar de tom. Menos queixas sobre privações, mais reflexões sobre o que haviam feito e perdido. Mesmo assim, o coronel não respondeu. A redenção, se viesse, teria que ser genuína e não motivada por esperança de reconciliação. 2 anos após a expulsão, o coronel recebeu notícias que o fizeram repensar sua posição inflexível. Beatriz havia organizado na sua comunidade um sistema de ajuda para viúvas e órfãos, usando parte de seu dinheiro para garantir que ninguém passasse fome durante uma seca severa. Constança havia transformado suas aulas de alfabetização num projeto maior, ensinando também ofícios básicos e conseguindo melhorar significativamente as perspectivas de vida de dezenas de crianças. Eram ações pequenas no grande esquema das coisas, mas representavam mudanças fundamentais nas pessoas que suas filhas eram se tornando. Pela primeira vez em anos, o coronel sentiu algo que poderia ser chamado de esperança cautelosa. Ele decidiu então escrever uma única carta para cada filha. Não eram cartas de perdão, pois o que fizeram não poderia ser simplesmente perdoado. Mas eram cartas de reconhecimento. Ele reconhecia os esforços que faziam, as mudanças que implementavam, as pessoas que tentavam se tornar. Não oferecia reconciliação ou retorno à família, mas oferecia algo talvez mais valioso: a confirmação de que seus esforços eram vistos e importavam. Continuem, ele escreveu no final de ambas as cartas. Continuem sendo essas pessoas novas que descobriram. Não pelo perdão que podem ou não receber, mas porque é o certo a fazer. Tomás eventualmente encontrou sua mãe no Rio de Janeiro. Ela estava velha, doente, trabalhando como lavadeira num cortiço superlotado. O reencontro foi devastador e maravilhoso ao mesmo tempo. Com o dinheiro que ainda possuía, Tomás alugou uma casa pequena mas digna, onde cuidou da mãe durante seus últimos 2 anos de vida. Ela morreu em paz, cercada de conforto e amor, algo que nunca imaginou ser possível. Após sua morte, Tomás usou o que restou de seus recursos para abrir uma pequena escola para crianças negras livres e escravizadas, ensinando-lhes a ler e escrever. Era sua forma de transformar trauma em legado positivo. O coronel Augusto viveu mais 10 anos após os eventos que mudaram sua fazenda e sua família. Nesse tempo,
libertou progressivamente mais trabalhadores, até que, pouco antes de sua morte em 1871, havia libertado todos. A Fazenda Santa Vitória se tornou uma propriedade onde trabalhadores livres recebiam salários modestos mas dignos. Não era perfeição, ainda havia injustiças inerentes à estrutura social da época, mas era progresso. Em seu leito de morte, cercado pelo padre Antônio e alguns dos trabalhadores mais antigos que escolheram permanecer, suas últimas palavras foram sobre suas filhas. Espero, ele sussurrou, que tenham encontrado paz. Beatriz e Constança nunca voltaram à Fazenda Santa Vitória. Elas continuaram suas vidas modestas em suas cidades distantes, ambas morrendo já idosas, cercadas por comunidades que as conheciam apenas como mulheres generosas e dedicadas. Nenhuma das duas se casou ou teve filhos. Carregaram até o fim o peso do que fizeram, mas também a satisfação de terem dedicado décadas a tentar compensar, mesmo sabendo que compensação completa era impossível. Suas histórias se tornaram lendas locais, embora ninguém soubesse suas verdadeiras origens. Eram simplesmente lembradas como as professoras bondosas que dedicaram vidas inteiras a ajudar os mais necessitados. Miguel viveu até os 70 anos, tempo suficiente para ver sua filha Luísa crescer, casar com um homem livre que a amava, e dar-lhe 3 netos. Ele morreu em sua própria terra, cercado de família, algo que na sua juventude escravizada parecia fantasia impossível. No seu funeral, compareceram mais de 100 pessoas, testemunho de uma vida que, apesar de começar na escuridão mais profunda da escravidão, terminou na luz da dignidade e do respeito. Seu túmulo simples trazia apenas seu nome e as palavras: Homem livre, Pai amado. A história da Fazenda Santa Vitória e de suas filhas expulsas se tornou lenda sussurrada na região, contada em noites ao redor de fogueiras, transformada e embelezada a cada geração. Algumas versões a tratavam como conto moral sobre perigos do poder sem responsabilidade. Outras haviam como testemunho de que redenção, embora difícil e nunca completa, era possível. Mas no cerne de todas as versões permanecia a verdade fundamental, que crueldade tem consequências, que poder requer responsabilidade, e que humanidade, uma vez perdida, pode ser recuperada apenas através de esforço incansável e genuíno. E que às vezes, a maior misericórdia que se pode oferecer a monstros é a oportunidade de deixarem de sê-lo, mesmo que ao custo de tudo que conheceram.